Salve, salve, galera. Eu, professor Vini Reis, novamente aqui na plataforma de humanas que mais cresce na internet, Gabarita Gel, para fazer análise da obra de Mia Couto, Terra Sonâmbula, tá certo? Seu primeiro romance. Ó, já adianto, hein? Livro repleto de metáforas, folclore, lendas, provérbios, enfim, gêneros textuais diversos, figuras de linguagem, enfim, a gente tem um universo bastante rico aqui nesse livro, tanto que ele é considerado um clássico da literatura africana em língua portuguesa. Beleza? A partir daqui a gente começa a entender um pouco mais esse processo, galera. Vem comigo. Primeiro vou apresentar o livro. O livro ele é escrito em terceira e em primeira pessoa, do ponto de vista da estrutura da narrativa, e é dividido em 11 capítulos. Cada capítulo se divide em duas partes. Se divide na história de Muidinga e Tuahir, um velho e um jovem, uma criança, e também temos em cada capítulo o caderno de Kinzo. Primeiro caderno de Kinzo, segundo caderno de Kinzo e assim por diante até o 11º. Aqui já tem um lance estabelecidamente claro pra gente de que trata-se de um caderno. Esse caderno vai funcionar como uma espécie de diário. Diário, a gente já tem aqui um gênero textual, né, galera? Diferente do romance. Então a gente já começa a entender que esse é um romance híbrido, ou seja, ele vai misturar elementos de diferentes estruturas textuais, beleza? Então eu preciso ambientar vocês aqui nesse cenário para a gente entender um pouquinho sobre como se deu a construção desta história, dessa narrativa, e como aspectos da história de Moçambique estão colocados de maneira simbólica e também cenográfica, enfim, a gente começa a reparar em vários elementos da narrativa, essa presença desse elemento histórico. Para começar, a gente vai destacar aqui primeiro a Guerra da Independência. Vamos lembrar, Moçambique era uma colônia de Portugal, ali por volta da metade do século XX, no período pós-guerra, Portugal e as outras potências começam a libertar as suas colônias, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, e a partir dali grupos internos vão entrar em guerra pelo poder de Moçambique. Aí a gente tem o início da Guerra Moçambicana, que vai durar até 1992, ano em que este livro foi escrito. Ou seja, fresquinho, olha esse aspecto histórico, olha esse registro histórico fresquinho da memória de Mia Couto, o que veio culminar, resultar na sua obra Terra Sonâmbula, seu primeiro romance. Bom, outro processo histórico importante você também ter na cabeça é o lance do neocolonialismo na África, como se deu esse processo de exploração. É importante. E eu separei aqui também a Conferência de Berlim, que é o ato ali que vai dividir de maneira arbitrária a África. E essa divisão vai impactar nos conflitos que nós temos hoje em dia na África. De maneira bem geral, galera, resumidamente, a gente vai entender que as superpotências, elas dividiram a África de maneira arbitrária e separaram grupos, etnias, né, grupos que eram amigos, e juntaram grupos que eram inimigos. Daí você tem um profundo caos implantado em cada uma dessas regiões delimitadas. Beleza. Mas vou ambientar para vocês aqui de uma maneira mais completa. A gente começa a observar essa problemática a partir do processo de colonização em 1500. Das grandes navegações. Ali a gente tinha a África como mão de obra. Os africanos eram mão de obra para a escravatura, etc. Isso durou até ali final do século XIX. Depois tivemos aí com a Conferência de Berlim em 1884 a divisão da África. Esse período foi conhecido como neocolonialismo. No meio do século XX, Portugal e as outras potências decidem libertar as suas colônias, né? As colônias africanas. E, em especial, em Moçambique, a gente tem ali grupos políticos que começam a disputar o poder em Moçambique. Dentre os quais, ali a gente destaca dois grupos, um negócio bastante dicotômico, certo? Polarizado. O Frelimo, Frente para a Libertação de Moçambique, com viés mais marxista, tá certo? Mais voltado à esquerda, e o Renamo, Resistência Nacional Moçambicana, com viés mais conservador, mais à direita. Este conflito, galera, foi acabar em 1992, ano em que o livro foi escrito, ou seja, essa memória histórica, esse registro histórico estava fresquinho na cabeça do Mia Couto. Beleza, galera? Ó, vem aqui, vou falar um pouquinho para vocês sobre o autor, para a gente já mergulhar na obra, para a gente começar a falar um pouquinho na obra. Olha aí, o autor Mia Couto, né, galera? Olha lá, ó, é um diminuto ali do nome Antônio Emílio Leite Couto, Mia Couto, legal? Olha lá, escritor, poeta, jornalista, biólogo. Galera, característica
muito Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas. Então, assim, é importante a gente ter esse paralelo, porque a leitura que a gente faz em Guimarães, a gente consegue observar um pouquinho também desses elementos, sobretudo neologismo, em Mia Couto. Olha que interessante, galera. Ele é moçambicano, filho de portugueses. Então, perceba, branco, de olho claro, ele é uma pessoa que vai tratar no seu livro relações de xenofobia, de racismo, preconceito. Então, tudo isso ele vai colocar em sua obra, que a gente, no momento oportuno, a gente vai fazer essa leitura aí desses momentos. Beleza? Tudo bem? Grande escritor, grande poeta também, africano, tá certo? Chega aí como expoente da literatura africana, tem, como eu disse, influência de Guimarães Rosa, da literatura brasileira, mas também de Luandino Vieira, tá certo? Luandino Vieira, que é um dos precursores ali da literatura angolana. Depois Pepetela com Mayombe, mas perceba, ele vai buscar influência na literatura angolana também. E este angolano, tá certo? Também mergulhou na fonte de Guimarães Rosa. Dito isso, vamos embora. Vamos falar um pouquinho, galera, aqui, ó, de alguns conceitos prévios que a gente tem que ter na cabeça para começar a entender essa leitura, para facilitar a sua leitura. Então, quais conceitos prévios são esses? Eu destaquei alguns aqui, por quê? Porque a gente começa a perceber essas relações na leitura. E como a gente está falando de um vestibular bastante exigente e técnico, saber esses conceitos vai te ajudar a entender melhor a leitura e como se dá essa relação literária, tá certo? Primeiro ponto, aculturação. A aculturação é um termo cunhado por um autor chamado Alfredo Blasi, um crítico literário de altíssima qualidade. O que diz esse fenômeno? Esse fenômeno é o que? A aculturação. É um embate entre culturas. É um embate conflituoso entre culturas e uma dessas culturas obrigatoriamente vai sair majoritária desta relação, entende? Então, perceba, esse choque entre culturas, na narrativa, por exemplo, a gente pode observar na relação do Surendra, que é um indiano, que tem um comércio em Moçambique, e os moçambicanos são extremamente racistas e preconceituosos com o Surendra. Tá certo? Intertextualidade também é uma questão importante você entender, né, galera? Por quê? Esse conceito vai dizer que os textos, eles dialogam em determinada maneira. Então, por exemplo, aqui na nossa obra nós temos a intertextualidade a partir do momento em que a gente tem uma referência clara ao conto Terceira Margem de Guimarães Rosa. Ó, disse ali atrás, né? Acabei de falar que ele era fã, que ele é fã de Guimarães Rosa. Bom, então, a gente tem o texto, a história do Tuahiri, do Midinga e do Kinzo. Nós temos duas histórias em um livro, e essa história traz referências a uma outra história. Isso é uma relação de intertextualidade, galera. O diálogo entre textos de diferentes épocas. E, ó, vale lembrar, quando eu falo texto, eu não estou me referindo apenas à língua escrita, à linguagem escrita, linguagem verbal. Eu me refiro também à pintura, ao modo como você se veste. Tudo é texto. Portanto, quando você vê um meme, por exemplo, olha essa sacada, quando você vê um meme da Mona Lisa fazendo biquinho, tirando selfie, opa, você está misturando textos. Você está pegando um texto de outra época e está trazendo ele para um contexto atual, misturando com outro texto, com a selfie, com o aspecto, com o biquinho das fotos, enfim, dando esse ar mais atual para uma obra que é antiga. Isso é intertextualidade. Metalinguagem de Roman Jakobson. As funções da linguagem a gente tem que estudar, né? Aqui, uma destacada na nossa obra é qual? A metalinguagem, para que você entenda rapidamente, beleza? Metalinguagem significa você explicar a linguagem através da linguagem. Um braço aqui, uma mão desenhando outra mão, ou seja, o instrumento sendo usado para explicar o instrumento. Não entendi nada, Vini, tá difícil. Olha que exemplo rapidinho. Vamos lá, você foi ao cinema e assistiu a um filme, e esse filme tem um enredo de um rapaz que está produzindo um filme. Olha lá, percebeu? O filme dentro do filme. Isso é metalinguagem. Estou com dúvida, vou buscar uma palavra no dicionário. Olha mais um exemplo de metalinguagem. A palavra você vai buscar no dicionário, e o dicionário é escrito por palavras, ou seja, a palavra escrevendo a palavra. A música falando sobre a música. O poema falando sobre o poema. A história falando da história. A história dentro da história. Portanto, metalinguagem. A gente tem a literatura, o momento de ele olhar a escrita dentro da escrita. Metanarrativa também é um conceito importante a gente entender. Por quê? Porque a gente começa a entender também essa relação de como surge uma história dentro da história. Olha, você tem um universo dentro de um universo.
Nós chamamos isso em letras de universo diegético. O universo diegético é quando você mergulha na história do livro que você está lendo. E perceba, você tem um universo dentro de um universo, tá certo? É uma história dentro de uma história. Por quê? Porque nós temos a história de Muidinga e Tuahir. Eles param perto de um ônibus queimado com corpos em virtude da guerra, todo aquele cenário fétido. Enterram os corpos e acham uma mala. Dentro dessa mala tem cadernos, os cadernos de Kinzo. Olha lá, então nós temos uma história dentro de uma história. Uma questão legal, guimaraniana, hein? Da escola guimaraniana. O neologismo, galera, que eu já falei agora há pouco. Essa noção de criar novas palavras a partir de verbetes ou criar novas palavras a partir de aglutinação de outras palavras. Neologismo. Isso aqui, ó, mais pra frente eu vou dar um link para vocês que vão fazer a FUVEST aí, tá? Inclusive, fique atento com isso. O processo de formação das palavras, hein, galera? Isso aí é batata que cai na FUVEST, tá certo? Sobretudo na segunda fase. Explicar como se dá a formação das palavras. E aqui nós temos um processo de neologismo, de criação de novas palavras muito intenso. Processo de criação muito intenso. E a questão da verossimilhança, que é o diálogo do texto ficcional, da ficção com a realidade. Ora, estamos falando que o pano de fundo para essa história é a guerra, portanto, essa história ela é verossímil, beleza? É claro, depois a gente vai entender que tem elementos fantásticos, elementos do realismo maravilhoso, mas por hora, esses conceitos vão te ajudar a entender melhor a nossa narrativa, beleza? Depois do conceito, a gente vai falar um pouquinho da obra. Falei para vocês que a obra é um romance híbrido porque mistura diversos gêneros, carta, diário, no caso dos cadernos, né? Temos provérbios, lendas, o próprio romance, né? A história é um romance. Temos elementos da poesia, do gênero lírico. Então, perceba, é um universo, é uma salada de gêneros textuais. Portanto, chamamos de romance híbrido. Híbrido significa mistura, misturado, beleza? É uma narrativa fantástica, ao passo que traz este elemento do realismo, né, que é a guerra, como eu acabei de falar, como pano de fundo para essa história, para a narrativa, mas temos momentos em que tem um dado maravilhoso, um dado fantástico, um dado metafísico. Entenda quando eu falo metafísico como algo que está além do físico, ou seja, o etéreo, o sonho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o título, Terra Sonâmbula. A obra apresenta também uma relação de sincronicidade, galera, entre o passado e o presente. Isso fica bem claro na narrativa. Fica bem claro se você notar que durante os cadernos de Kinzo, nós temos o narrador em primeira pessoa, Kinzo narrando a sua história. E durante a narrativa, a contação da história de Muidinga e Tuahir, nós temos uma história em terceira pessoa no presente do indicativo, enquanto a história de Kinzo é narrada num passado imperfeito. No final da história, né, não dando aqui o spoiler, mas no final da narrativa nós vamos ver como há uma concisão desses dois elementos. E uma coisa para você guardar na cabeça a batata. Isso, inclusive, já influenciou movimentos literários no Brasil, como o romantismo da primeira geração e o modernismo da primeira geração, galera. Porque o fazer literário, ele funciona como um instrumento de construção de uma identidade. No Brasil, a gente utilizou alguns elementos como o índio, a natureza selvática, naquele momento, durante o romantismo, na primeira fase. Já no modernismo, na primeira fase, nós também temos um deboche, uma ironia em relação ao índio. Desta vez, não com Peri, do livro Peri Ceci, mas agora como Macunaíma, esse herói moderno às avessas. Então perceba essa relação. O Mia Couto vai se valer do fazer literário, da literatura, para construir essa identidade nacional que, de certa forma, é esquecida, é desconhecida, da mesma forma como o passado do Muidinga. Daqui a pouco a gente vai observar esta relação. Nunca na sua vida, meu amor, minha amada e meu amado, nunca substitua a leitura pelos enredos da internet. Eu procurei bastante coisa na internet para observar o que tem sido produzido e percebi que muito material está focado apenas no enredo. E enredo não salva vestibulando, tá certo? Então, fique esperto. Antes de eu falar um pouquinho sobre o enredo para vocês, contar um pouco a história, eu quero trazer um pouco algumas leituras que nós podemos fazer deste enredo, tudo bem? Algumas leituras importantes. Bom, olha lá. A primeira leitura é esse texto, essa história que revela os horrores da guerra em Moçambique, né, gente? Isso aí fica claro a partir da cena inicial, onde nós temos os dois, o velho Tuahir e o miúdo,
Muidinga, miúdo, se referindo à criança, né? O miúdo Muidinga, e eles estão numa estrada empoeirada, quase da mesma cor que eles, ou seja, eles estão daquela cor marrom de poeira da terra, sabe? Um lugar seco. E eles encontram um machimbombo, um ônibus queimado. Dentro desse ônibus, corpos carbonizados, tá certo? Do lado de fora do ônibus, temos um corpo estendido, com um tiro na cabeça, com um tiro. Ele não está carbonizado como os demais corpos. Ora, já temos aqui um cenário de guerra, um horror, um cenário horrível, né? Conflitos, sonhos, esperanças e luta pela sobrevivência, porque aqui são temáticas que envolvem esse enredo. Conflito entre as personagens. Vou dar um exemplo. Olha o conflito do Tuahir, que num primeiro momento não dá a devida importância para a literatura e não liga para os cadernos de Kinzo. Ele, inclusive, fala, Muidinga, é de comer? Então eu não me preocupo, eu quero alguma coisa de comer. Vamos fazer fogueira com esses livros. E depois, em determinado momento na narrativa, ele muda, né? E é uma personagem complexa, ele muda e sente falta da leitura e diz, Muidinga, leia para mim, por favor. Então, assim, daqui a pouco a gente separou esses momentos e são momentos lindos, onde a gente tem a leitura e a literatura como forma de fuga, tá certo? Então, conflitos, sonhos, esperança e a luta pela sobrevivência são temáticas que vão permear essa obra. A obra é considerada pertencente a uma espécie de realismo mágico, tá certo? Ora, ele vem da escola guimaraniana, né, gente? Então, lógico que vai ter esse misticismo, essa magia. Elemento mágico, maravilhoso. Aqui na nossa narrativa, vou dar um exemplo, um momento maravilhoso quando o Kinzo vai em direção ao barco, por exemplo, ao navio afundado cheio de comida, onde ele conhece a Farida, o seu grande amor, tá certo? Então, neste momento, ele esbarra o remo no mar e vão nascendo penas, enfim, é uma cena muito de sonho, muito etérea, sabe? Uma coisa muito fantástica e muito maravilhosa, nesse sentido, muito mágico. Então, nós dizemos que é um enredo, é um realismo mágico, maravilhoso, tá joia? Enredo não linear, justamente porque você tem essa relação entre presente e passado. Presente e passado que, de certa forma, vão sendo construídos simultaneamente pelo autor, tá certo? Tendo isso em vista, eu vou falar um pouquinho agora sobre o enredo. Olha lá. Então, como eu acabei de dizer, nós temos aqui, primeiro, um elemento inicial, uma situação inicial, onde, perceba só uma ideia, hein, galera? Nós temos duas histórias, e nas duas histórias, você tem a busca pela identidade. Muidinga está querendo saber quem é. Kinzo quer ir atrás do seu sonho. Eu vou contar o enredo, mas não se limite a este enredo. Por favor, leia, tá certo? O Tuahir e o Muidinga, então, estão nessa estrada e se encontram um ônibus queimado com cadáveres. Eles enterram os corpos e notam que em determinado espaço ali tem um corpo que não está carbonizado. Esse corpo tem uma mala. É importante essa cena, galera. Essa cena vai nos dar uma ideia de narrativa cíclica. Da mesma forma como acontece Angústia, galera, de Graciliano Ramos. Angústia tem esse movimento cíclico, tá certo? O mesmo acontece aqui também em Terra Sonâmbula. Fique esperto com essa cena. Esse corpo que não está carbonizado, certo? Aparentemente deve ter tomado um tiro e caiu com a sua mala aberta. E nessa mala, o Muidinga encontra os cadernos de Kinzo. E aqui começa a nossa história. Ele para ler esses cadernos, essas anotações, esses diários. É importante você notar, galera, as leituras sempre se dão à noite. Terra Sonâmbula. Daqui a pouco faremos a análise do título, tá certo? A ideia de magia, de fantástico, de sonho, sempre está direcionado na atmosfera noturna. Bom, ele pega e começa a ler esses cadernos, e esse caderno conta a história do Kinzo. Aqui, olha aqui, ó, nós temos essa ideia de metanarrativa, a história dentro da história. O Kinzo morava num vilarejo, era filho de Taimo, uma personagem importante, galera, marque bem essa personagem, tá certo? É o pai do Kinzo. Esse pai vai se tornar um fantasma e vai perseguir Kinzo durante toda a sua história, a sua jornada. Ele é irmão de Junito. Junito é o irmão de Kinzo, que tem esse apelido justamente por ter nascido o nome dele é 20 de junho. Olha que elemento simbólico, né? Um nome simbólico, a data da independência, tá certo? De Moçambique. É uma personagem que não aparece depois no desfecho, não aparece. Ela me parece aqui uma personagem secundária. A guerra avança e Junito é escondido no galinheiro. Essa cena é interessante porque o pai dele acorda em determinado momento, ele tem um sonho, ele é meio sonhador, ele também é sonâmbulo, ele tem a doença do sonho. Em algum momento a mãe do Kinzo vai dizer isso. Ele acorda e durante o jantar ele fala, a gente precisa esconder o Junito.
justamente é uma tática, né, galera, que eles escondem para que esses grupos, eles não tomem os filhos das pessoas que moram no vilarejo para aliciar a guerra, entendeu? Ele foi, de certa forma, colocado num galinheiro e nem ele aprendeu a falar. Foi colocado umas penas em cima dele e ele vivia com as galinhas. Nós temos aqui um processo de animalização. Olha lá, animalização, galera, tá certo? Como também acontece bastante em O Cortiço. Isso é uma outra história. Mas esse processo de animalização é importante você notar nessa personagem do 20 de junho, data da independência. Olha que simbólico. Essa personagem vira um animal e é a independência. A animalização. Olha, depois da independência, olha o que nos tornamos. Olha que metáfora, gente. Olha que comparação interessante. Taímo é o pai do nosso herói, do Kinzo, tá certo? Ele morre, é colocado num barco e esse barco tem o seu nome, Taímo. Preste bem atenção também neste barco. Ele é colocado neste barco e mandado ao mar. O povo moçambicano tem uma relação muito afetuosa, muito próxima com o mar, galera. Talvez resquício de uma herança lusitana, né? Já que Portugal também tem bastante amor pelo mar, tá certo? Isso a gente vai ver em aula posterior. Você pode dar uma conferida aqui no Gabarita, a nossa aula sobre mensagem de Fernando Pessoa. Então essa relação é bastante próxima. O Junito some em determinado momento dessa narrativa e nós temos ali o aparecimento do Surendra. Interessante personagem indiano, que é o único comerciante vilarejo. Em determinado momento, a loja do Surendra, galera, ela é assaltada, tá certo? Ela é roubada. E o rapaz que roubou do Surendra, uma personagem, salvou o Surendra dessa situação. Essa personagem é o guerreiro Naparama. Esse guerreiro que faz parte de nada, galera. Olha essa de lendas, dos elementares do folclore de Moçambique. Bom, então com o aparecimento desse guerreiro Naparama, Kinzo se admira, fala, nossa, que personagem maravilhosa, justa, tá certo? Personagem esta que eu reitero, faz parte do imaginário do folclore moçambicano, tá certo, gente? E o Kinzo se admira e decide buscar esse sonho de ser um guerreiro Naparama. E ele abandona a vila. Esse é um primeiro momento. Ele sai em busca desse sonho de ser um guerreiro Naparama. A narrativa volta a Muidinga e Tuahir. Perceba, vai ser sempre esse movimento entre um passado bem recente e o presente que está acontecendo agora. Então, a narrativa retoma a situação de Muidinga e Tuahir dentro do machimbombo daquele ônibus. E Muidinga quer saber um pouco de sua história. Olha que interessante isso. Muidinga pergunta ao Tuahir, de onde eu venho? Qual é a minha história? Importante detalhe que daqui a pouco a gente vai começar a entender, viu, galera, no momento oportuno. Muidinga é a metonímia da própria Moçambique, do próprio país. Ele é a representação, é a parte do todo. Portanto, olha a relação metonímica e já no título, já na construção da personagem, desculpa, tá? Olha lá, então, ele quer saber um pouco da sua história e o Tuahir desconversa. Bom, ele volta aos cadernos. Sempre essa ideia do caderno como fuga. Que interessante, galera, do caderno como fuga, da literatura como fuga da realidade. Ele está rodeado de guerra, destruição, morte. A literatura é a única fuga que ele tem. Isso é maravilhoso. Aqui chegamos no momento fantástico, que você vai entender bem daqui a pouco, no momento da leitura. O Kinzo viaja pela água e, a conselho dos feiticeiros, ele viaja na água para fugir do espírito do seu pai, que disse que persegui-lo durante essa jornada, tá certo? Esse elemento fantástico, ele é bastante observável e aqui eu paro um pouco o nosso enredo para fazer a leitura deste elemento fantástico, tá certo? Na minha edição, eu vou encontrar aqui na página, deixa eu verificar, 39 e 40. Se você estiver comigo na leitura, página 39 e 40, beleza? Olha o elemento fantástico aqui, gente. O segundo caderno de Kinzo, Uma Cova no Teto do Mundo. Olha a viagem fantástica, ó. A viagem mal começava, o Kinzo, né? Falando, né? O Kinzo. A história dentro da história, olha lá. A viagem mal começava e já o espírito de meu velho me perseguia. Quando olhei a mim atrás, vi que os remos deixavam um rastro no mar, 2 linhas de buracos. Essas pegadas na água eram as marcas de Xicila, esse mal-olhado que me castigava. Assim, eu desobedecia da jura de nunca deixar sinais de minha viagem. Lembrei o conselho de Nhanganga e tirei a ave morta debaixo do meu assento. Estava preparado para esta batalha com as forças do Aquém.
Em cada pegada deitei uma pena branca. No imediato, da pluma nascia uma gaivota que, ao levantar voo, fazia desaparecer o buraco. O voo das aves que eu semeava ia apagando meu rastro. Dessas artes, eu vencia o primeiro encostar de ombros com os espíritos. Gente, percebe que elemento fantástico? Ele tá dentro de um barquinho, indo em direção ao navio que está encalhado, cheio de alimentos, onde ele encontrará a Farida, seu grande amor, e ele está descrevendo essa imagem fantástica, essa imagem maravilhosa, né? Então, esse é o momento. Bom, a narrativa depois retoma para Tuahir e Muidinga, que estão lá no Achimbombo, lembra naquele ônibus? Por quê, galera? O ônibus serve como moradia nesse momento de guerra, um abrigo seguro, tá certo? Então ele está buscando um abrigo e achou ali aquele lugar para chamar de lar. Bom, então continua com Tuahir, e Tuahir conta como encontrou Muidinga, doente e quase morto. Desde então, Tuahir passou a cuidar desse miúdo. Tem um momento em que o Muidinga, o Tuahir explica a razão do nome Muidinga. É importante, isso é legal. Era o nome do filho de Tuahir. Esses são detalhes que só a leitura vai te proporcionar, meu amigo, tá certo? Olha aqui, ó. Vou continuar. Muidinga, então, continua as leituras dos cadernos de Kinzo. Ele chega, o Kinzo, aí, retomando essa ideia, o Kinzo chega à Baía de Mati-Mati. E lá ele encontra uma situação política bastante instável. Um paralelo, talvez, com a situação de Moçambique, tá certo, gente? A gente tem que sempre entender a narrativa como um elemento simbólico e um elemento que faz referência à própria realidade de Moçambique, tá certo? Então, ele é recebido por uma espécie de prefeito daquela cidade, daquele vilarejo, o Hassani, e o Hassani explica essa situação pela qual o vilarejo se encontra, tá certo? E diz que há ali um navio encalhado cheio de comida. Olha lá, esse navio. Galera, aqui tem uma passagem importante. Eu não vou ficar me atentando a esses detalhes, mas é que isso me faz mágico. Olha a presença do misticismo moçambicano. Aqui nós temos a imagem de as mulheres dançando na praia, pedindo para que o sobrenatural agisse na causa deles e intercedesse nessa situação de fome. E aí aconteceu o quê? Esse navio encalhou. Olha como é que a gente tem também essa simbologia do misticismo africano, moçambicano em especial. Bom, dentro desse navio, eu acabei de narrar essa cena, ele chega nesse navio e encontra a Farida, tá certo? E essa personagem, ela é bastante representativa, galera, porque ela vai ser a representação da África, a mãe África. Vem comigo, olha só que interessante. Kinzo vai ao navio e encontra essa Farida. Ele já de cara já começa a se apaixonar por essa personagem. A narrativa depois retoma a Muidinga e Tuahir. Eles são capturados por Sikeleto, que é uma espécie de mago. Eles são capturados e colocados num buraco. E teve uma hora que é interessante que o Sikeleto fala: eu vou matar vocês para que vocês se tornem árvore. Olha mais uma vez esse imaginário popular moçambicano, né? Ele quer usar os homens como sementes para árvores de homens, já que a guerra devastou e acabou com todos os homens. E tem um momento em que o Muidinga fala para ele: vou escrever seu nome na árvore. Ele se interessa pela leitura, o Sikeleto. Olha mais uma vez a leitura como um instrumento, galera, importante. E aí ele escreve o nome do Sikeleto na árvore. E ao observar aquele nome na árvore, o Sikeleto, ele se mata de uma maneira muito simbólica. E eu tenho essa parte aqui com vocês e quero lê-la com vocês, tá bom? A morte do Sikeleto, na minha edição, está na página 67. Isso, olha a morte do Sikeleto. Isso. Solta Tuahir e Muidinga das redes. Soltou os dois. Já que o Muidinga escreveu o nome dele na árvore, ele libertou os dois, tá certo? E é uma personagem simbólica, traz um elemento fantástico. Olha o dado maravilhoso. Solta Tuahir e Muidinga das redes. São conduzidos pelo mato, para lá do longe. Então, frente a uma grande árvore, Sikeleto ordena algo que o jovem não entende. Está a mandar que escrevas o nome dele. Passa-lhe o punhal. No tronco, Muidinga grava letra por letra o nome do velho. Aquela cena que eu acabei de dizer. Ele queria aquela árvore para parteira de outros Sikeletos, em fecundação de si. Embevecido, o velho passava os dedos pela casca da árvore. Ele diz: agora podem ir-se embora. A aldeia vai continuar. Já meu nome está no sangue da árvore.
Então ele mete o dedo no ouvido, vai enfiando mais e mais fundo, até que sentem o surdo som de qualquer coisa se estourando. O velho tira o dedo e um jorro de sangue repuxa da orelha. Ele se vai definhando até se tornar do tamanho de uma semente. Olha como é que o plantador de sementes, o homens, né, plantador de homens para árvores de homens, ele morre e vira uma semente. E essa morte é simbólica, né, gente? Talvez, olha lá, ele representando a tradição do povo africano, a tradição, essa semente que vai, de certa forma, poder ser plantada, relembrada e contada para as próximas gerações. Uma ideia de historicidade, tá certo? Bom, esse momento fantástico, a gente fecha aqui e vamos para a próxima parte. A narrativa do que propriamente na história de Muidinga e Tuahir, pelo menos neste momento, depois essas duas histórias vão se entrelaçar, tudo bem, gente? Olha lá. Então, ao ler os cadernos, o Muidinga então descobre o passado da Farida. E olha que eu falei para você, a Farida é uma personagem bastante importante, gente. A Farida, ela tem uma irmã gêmea, tá certo? E vou explicar bem rapidamente. E na África, em Moçambique, eles têm uma tradição de que os irmãos gêmeos dão azar. Então, você tem que se desfazer de um dos irmãos. Tem que matar um dos irmãos. A Farida, ela é a personagem que é a irmã que deve ser afastada. Desculpa, a Carolinda, que é a irmã dela. Tá certo? Vai aparecer depois no meio da narrativa. Bom, a Farida, ela tem um dado importante e simbólico nessa narrativa, galera, porque ela é adotada por, depois de ser expulsa da tribo, ela é adotada por Virgínia e Romão Pinto. Perceba bem esse nome, galera, Romão Pinto. Português, nome português. Romão Pinto, o falo, essa ideia de sexualidade, de erotização, né? Esse casal português abriga a Farida. Só que Farida, em determinado momento, ela é estuprada pelo padrasto. Olha a metáfora de Moçambique, galera. A pátria. Olha lá. Portugal estuprando Moçambique. Ou estuprando a África de uma maneira mais metonímica. Percebe? Então, preste bem atenção a este momento, tá certo, gente? Eu tenho aqui e vou ler para vocês também este momento do estupro aqui da Farida, para a gente começar. E aí eu tô lendo as partes na medida em que eu venho contando um pouquinho sobre o enredo para vocês, tá bom? Então, na minha edição na página 76 e 77, é o momento em que a Farida, ela é estuprada pelo padrasto, o Romão Pinto. Olha que estupro metafórico, minha gente. Olha que relação metafórica, que relação que a gente pode ver simbólica, já que Romão Pinto, português, estuprou uma moçambicana. Ou seja, um português estuprando uma africana. Portugal estuprando a África. Opa, nós teremos como resultado desse estupro o nascimento de uma criança. Tá certo? Mais ou menos como acontece em Iracema. Mas isso é outra conversa. Lembrando, galera, nunca confunda as ideias. O Brasil tem uma escola literária por ser um país com uma história já constituída. Uma história literária já constituída. Moçambique ainda é um país que está em construção. Portanto, essa ideia de romantismo, realismo, parnasianismo, isso não existe na literatura moçambicana. É uma literatura contemporânea. É uma literatura do agora, tá bom, gente? Então, vamos ao momento em que a Farida ela é estuprada. Era meia-noite e Virgínia não tinha regressado. Farida se afogou na cama, cansada. Não deu interesse a um ruído da porta, nem despertou para aquela voz que a puxava. Aqueles modos que ela inesquecera. Era Romão que rondava seu leito. Os passos dele cercavam-lhe o medo. Enquanto ia esquentando suas brasas, em silêncio, rezou com desespero. Colocou tanta fé nesse socorro que perdeu o receio do que pudesse suceder. Romão se sentou na cama. Seus braços procuraram no escuro. Quando seus dedos roçaram no rosto da menina, ele sentiu o molhado de caladas lágrimas. Essa tristeza ainda mais lhe afiou os apetites. Foi envolvendo Farida, cada avanço dele a doidoendo. O neologismo. Doidoendo. Joelhos no peito. Ela se pequeninava. Lá fora, a meiguice da lua não fazia suspeitar quanto ódio fermentava naquele quarto. Os anjos demoravam. Romão ganhava vantagem. Na aflição, ela se perguntava: e afinal, Deus, por que se demora tanto?
Perceba esse momento, então ela é estuprada. Vem aqui, nota esse estupro como uma relação simbólica, tá certo? De Portugal estuprando a própria África. E aqui ela vai ter um filho. Esse filho vai se chamar Gaspar. E ela vai ter que abrir mão deste filho e vai colocá-lo num convento. Tá certo? Em determinado momento, a narrativa volta para o Muidinga e ele e o velho encontram uma personagem chamada Nhamataka, que é um amigo muito antigo de Tuahir. E esse Nhamataka propõe fazer um rio com as próprias mãos. Então, o Tuahir e o Muidinga vão ajudar o Nhamataka a fazer esse rio. E eles começam a fazer com as próprias unhas, começa a doer as unhas do Muidinga, da criança, do miúdo. Em determinado momento, começa a garoar, chover, e vem uma torrente de água, e essa água, que era um regalo, acabou virando um regato, acabou virando um rio, e esse rio vai em direção ao mar. Enfim, tem uma relação de gradação aqui bastante interessante nesse episódio, né? Eles vão cavando para achar um rio, criam um regato, tá certo? Um pequeno rio. Esse regato pequenininho, com a força das águas, dá origem ao rio que vai em direção ao mar. Inclusive, eles ajudam a cavar, chove, a chuva transborda e o regato se transforma em rio e leva o Nhamataka. Ou seja, ele acaba morrendo pelo seu próprio objetivo. Ele morreu pelo próprio rio que ele tanto almejava criar com as próprias mãos. Morreu pelo rio que criou com as próprias mãos. Olha que metáfora, que poesia, que lirismo, gente. Preste atenção, é muito importante você dar uma estudada em figuras de linguagem, tá certo? Aí eu continuo. Bom, o Nhamataka sai dessa narrativa. O velho Tuahir sente falta da leitura. E aqui nós temos a transformação do velho que antes não queria saber da leitura. Nós temos aqui a literatura agindo como um instrumento de fuga e mudando a personagem. Nós temos uma personagem complexa, tá certo? A narrativa volta para os cadernos. Kinzo promete para Farida que iria encontrar Gaspar, o seu filho, em maneira bem geral. Ele volta para Matimati e lá em Matimati ele descobre que o Surendra, o seu amigo indiano que sofria bastante preconceito e racismo, ele estava junto com o Asani no comércio. Mas o Asani, ele já não queria saber também, não queria ser justo com o Surendra. Ele falou, eu sou sócio dele no comércio, mas assim que der eu vou tirar esse cara daqui. Eu vou dar o golpe nele. Bom, o comércio é atacado por um movimento de xenofobia e a mulher do Surendra morre dentro do comércio. Tá certo? Kinzo recebe ajuda depois para ir procurar essa personagem, Gaspar, que é bastante importante. Ele recebe a ajuda de um personagem chamado Quintino. Quintino é interessante, viu, galera? Porque ele vai apresentar pra gente o espírito do Romão Pinto. E aí vai falar pra gente como o Romão Pinto morreu. E mais uma vez nós temos a presença da crendice, do misticismo, do imaginário moçambicano. Ele morreu depois de transar com uma outra mulher que estava menstruada. E na tradição moçambicana, daquele tribalismo, vamos dizer assim, você não podia ter relações com mulheres menstruadas, mulheres impuras, senão você morreria. Então, olha lá, a morte do Romão Pinto, da personagem portuguesa, desse português que estuprou a Farida, ele morre desta forma, através desse misticismo. Bom, então, beleza, o Quintino ajuda o Kinzo a encontrar o Gaspar. Eles chegam a um campo de refugiado e lá a gente tem uma relação bastante importante ali. Ele descreve bastante como as pessoas dormem nas covas, galera. Olha como a guerra vem servindo de pano de fundo. E isso só a leitura pode te dar. Ele descobre que a mulher do Asani, a Carolinda, ela é irmã gêmea de Farida. E, de certa forma, Kinzo acaba se relacionando com as duas irmãs, tá? A gente depois tem o retorno, sempre esse vai e volta, tá certo? Para um passado recente de Kinzo para o presente de Muidinga e Tuahir. Nesse retorno, eles estão em um brejo, afastado do ônibus. Tuahir, picado por um pernilongo, adoeceu e ainda está nessa superstição de que ele adoeceu por forças sobrenaturais, né? Então, em determinado momento, galera, eles vão chegar até uma praia, Muidinga e Tuahir, e o Tuahir vai morrer. E aí ele vai falar, eu quero que você me coloque em um barco, né? Antes dele morrer, ele tá chegando naquela praia e fala, nossa,
Eu quero que você me coloque em um barco, vamos achar um barco aqui para você me colocar e me mandar para o mar. Olha a relação do Tuahir, do passado, o Tuahir que representa a tradição, o passado de Moçambique, colocado no mar para morrer em paz. E antes de ser colocado no barco, já morto, e é uma passagem muito linda que eu quero ler com vocês, o Mudinga olha bem ao longe e fala, Tuahir, você não vai acreditar, o nome deste barco é Taímo. Taímo é o pai do Kinzo, dos livros que nós estamos lendo. Então ele já começou a falar, caramba, essa história é real. Bom, Kinzo, de certa forma, ele começa a perceber, fala assim, poxa, será que eu tenho a ver com essa história? Começa a ter uma mistura dessas duas histórias. Olha como é que já estamos entrando no afunilamento. O passado e o presente já começam a dialogar a partir de agora, galera. Preste atenção. Tá certo? Bom, beleza. Então eles chegam ao litoral, eles encontram esse barco e o barco tem o nome do pai do Kinzo, que é Taímo. Muito bem. E é essa parte que eu quero ler com vocês agora. E na minha edição está na página 188, 189, já nos finalmente. Uma passagem muito bonita. Isso. Olha aí, ele morre e é colocado nesse barco. Mas olha como a morte ela é desenhada de maneira poética. E aqui eu quero que você se lembre do hibridismo, do romance híbrido. Olha que lirismo, olha que poesia, galera. Figura de linguagem, eufemismo. As ondas vão subindo a duna e rodeiam a canoa. A voz do miúdo quase não se escuta, abafada pelo requebrar das vagas. Tuahir está deitado, olhando a água a chegar. Agora, já o barquinho balouça. Aos poucos, se vai tornando leve como mulher ao sabor de carícia e se solta do colo da terra, já livre, navegável. Começa então a viagem de Tuahir para um mar cheio de infinitas fantasias. Nas ondas estão escritas 1000 histórias, dessas de embalar as crianças do inteiro mundo. Maravilhoso, né, gente? Olha a personificação da praia, né? Agora já barquinho balouço, aos pouquinhos vai se tornando leve, olha a comparação. Leve como mulher ao sabor de carícia e se solta do colo da terra. A terra, a personificação da terra. Galera, a terra é quase uma personagem nessa história aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, beleza. O Tuahir morre, a gente já viu aqui, e o Mudinga vai voltar lá pro ônibus, pro Matimbombo. E o que vai acontecer, galera? Olha lá. Agora no último caderno, ele já volta para o último caderno. Depois da morte do Tuahir, ele vai ler o último caderno, vai ler a história, precisa saber o que vai acontecer. E ele, lendo esse último caderno, ele descobre que o Tuahir conta a morte da Farida, como é que se deu a morte dela. Kinzo conta que depois de deixarem o campo de concentração, ele foi em busca de Gaspar. E aí ele avistou um ônibus no caminho. Olha que final, gente. Ele avista o Kinzo, ele foi em busca do filho da Farida, o Gaspar. O Gaspar, filho de um estupro. Gaspar é filho do estupro. Farida africana. Romão Pinto português. O estupro nasceu Gaspar. Ele foi atrás de Gaspar. E ele avistou um ônibus queimado no meio do caminho. Ele sente um impacto nas costas, provavelmente um tiro. E ele cai e deixa os seus cadernos, a sua mala com os seus cadernos cair no chão. E aí ele vê, já quase morrendo, ele vê uma criança se aproximando e pegando os cadernos. Olha aí, aqui nós temos a unificação do início da narrativa com o fim. Olha como é que esse enredo, ele é bastante fantástico e ele é bastante simbólico também. Então, para ler essa narrativa, é imprescindível que você tenha bastante solidificado na sua cabeça figuras de linguagem, esse lirismo, a poesia, para poder observar essas relações. Bom, galera, no título, A Terra como Costureira de Sonhos. Olha lá, uma terra sonâmbula. Terra sonâmbula, aqui nós temos a Terra como personagem, galera. Por quê? Porque, se você for perceber bem, em determinados momentos da narrativa, você que leu ou você que está lendo, você vai perceber que o Mudinga, em cada dia, ele vai vendo que a árvore mudou de lugar, a paisagem mudou, ele começa a perceber as mudanças da paisagem. Ora, é claro, né? Nesse cenário de guerra, você sabe que a paisagem muda a todo momento, ou seja, a destruição ela acaba mudando o cenário. Mas aqui não, era a terra mudando, era mudando de espaço. E aqui eu saquei algumas frases para a gente entender.
Olha lá, né? A Terra, ela muda de acordo com a narrativa, então fica esperto com isso. A Terra como uma personagem, né? Se você conseguir entender essa relação, beleza? E olha lá, enquanto os homens dormiam, a Terra se movia espaços e tempos afora. Ou seja, essa Terra que anda, ela tem movimento, ela está viva. É uma Terra que está sonâmbula. Sonâmbula, ela está andando, dormindo. Sonâmbula, ou seja, a pátria, a nossa terra está sonâmbula. Enquanto não estabelecermos essa relação de paz, nós não iremos acordar para o potencial da nossa pátria. Ou seja, é um baita de um romance aqui, né, gente? Para a gente saborear. Aspectos técnicos ainda para o derradeiro momento. Nós temos a estrutura, personagem, enredo, narrador, tempo, espaço. Personagens complexas, né, galera? Personagens que mudam no decorrer da narrativa. O enredo, como eu acabei de dizer, cíclico, trata de política, traz o elemento fantástico, verossemelhança e figuras de linguagem. A narrativa, o narrador, ele oscila entre primeira e terceira pessoa. Fique muito atento a isso, tá, gente? Olha lá. Primeira pessoa, quando é o caderno do Kinzo. Tá certo? E aí nós temos o tempo verbal no passado imperfeito. Olha, passado imperfeito, galera. Passado imperfeito, uma ação que não foi completada, uma nação que ainda não se descobriu. Tudo bem? E, por outro lado, nós temos a história do Tuahiri e do Muidinga, narradas em terceira pessoa, no presente do indicativo. Isso é um dado importante. O tempo, nós temos essa relação entre passado, recente e o presente, que vão, de certa forma, se encontrar no final da narrativa, quando o Kinzo, depois de tomar o tiro, vê uma criança se aproximando e pegando os cadernos. Ou seja, aquele momento no começo da narrativa, o Kinzo ainda estava vivo. Eles nem perceberam. E o espaço é a terra de Moçambique entre 1976 a 1992, que é o período da Guerra Civil Moçambicana. Beleza, galera? Joia? Bom, sobre a linguagem, vem aqui comigo aqui agora, ó. Você vai perceber que, vamos lá, é uma história narrada em língua portuguesa, mas é uma literatura africana escrita em língua portuguesa, tudo bem? Então, isso deve ficar bem claro aí na nossa concepção, tá certo? Então, nós teremos a oralidade, palavras que pertencem ao léxico de Moçambique, tá certo? Machimbombo, tanto que o livro, no final, traz um glossário, pra gente entender um pouco a história, tá certo? Bom, traz falares de diferentes regiões de Moçambique. A questão do neologismo, como eu falei, oriunda de Guimarães Rosa, né, gente? É uma coisa bastante presente na linguagem do Miacouto. A presença de mitos, provérbios e simbolismos, como eu acabei de narrar aqui para você e ler alguns episódios, do folclore africano também, e esse diálogo com o Guimarães Rosa, que na minha opinião, é uma coisa maravilhosa, tanto na literatura africana quanto na literatura brasileira, tá certo? Nas personagens e suas representações, meus amados, ó, falei para vocês que todo mundo aqui, toda personagem é bastante simbólico, né? Então a gente tem Muidinga, que é o protagonista da história e perdeu a memória, como a metonímia de Moçambique. Olha lá, ele é um Gaspar, não é verdade? Ele serve a procura do Kinzo, era atrás de Gaspar. E quando ele observa a criança vindo pegar os cadernos, ele fala, eu encontrei Gaspar. Portanto, a gente tem ali Gaspar ou Muidinga como metonímia do país de Moçambique. O Tuahiri, galera, como esse velho sábio que representa a tradição, representa o conhecimento, tá certo? Os valores do povo moçambicano. Tanto é que ele guia Muidinga aí durante essa narrativa, tá certo? O Siqueleto, aquele velho que estoura os ouvidos e vira uma semente, como o último sobrevivente da aldeia, né? A gente tem esse velho como a representação também do folclore e das relações de lendas, tá certo? Do imaginário popular moçambicano. Não, o Kinzo, né? O menino morto, o menino não é menino, né? Ele já é um adolescente para adulto já, que escreveu o seu diário, né? Lido por Muidinga. A Farida, a mulher com quem Kinzo tem a relação, o grande amor da vida de Kinzo, ele vai nos confessar. E a Farida, que é estuprada pelo Romão Pinto, português, e vai dar origem ao Muidinga, que é o Gaspar, tá certo? A dona Virgínia, virgem, hein, galera? Perceba essa relação. Virgínia, a portuguesa e mãe de consideração da Farida. E em um momento você vai ver que ela quase matou o Gaspar, Muidinga. O Romão Pinto, português, como representação de Portugal, do opressor, né? Do colonizador.
e o Gaspar, filho desaparecido da Farida, que no final a gente vai ver de fato que é o Muidinga. Beleza, galera? Bom, eu acho que é isso. Como eu disse, nada substitui o valor da leitura. Portanto, os pormenores da leitura você só vai adquirir lendo. E rapidão, hein? O último que nós separamos aqui, separamos então essa questão da crítica social aos efeitos da guerra, tá claro isso, né? A denúncia de preconceitos e tabus da sociedade moçambicana a partir dessa relação com o Surendra, tá certo? E essa é a parte que eu mais gosto, a importância da literatura no processo de construção da identidade ou no processo de resgate dessa identidade esquecida, dessa tradição esquecida e, de certa forma, agora cega, sonâmbula por causa da guerra, tá certo? Essa identidade nacional e também a literatura como instrumento de fuga, diante desse caos, dessa realidade caótica e mortífera que a guerra traz, tá certo, gente? Atente-se a algumas coisas. Você que vai fazer FUVEST, é um vestibular bastante pautado em questões gramaticais, do domínio do idioma. Então, galera, atente-se aqui, ao processo de formação das palavras, já que nós estamos trabalhando com o neologismo. Esse processo de formação de palavras é interessantíssimo. Palavras formadas por aglutinação, por sufixação. Então, estude isso. Figuras de linguagem tá mais do que óbvio que você precisa saber, né? Não saber figura de linguagem é a mesma coisa que você ler esse livro às cegas. O tempo verbal e o modo verbal é uma coisa também que pode cair nessa prova, justamente porque o livro ele delimita bastante o tempo e o espaço. Então, esse tempo verbal, esse tempo passado e esse tempo presente é bastante delimitado na obra. Os neologismos, obviamente, né? Esta ideia de construção das palavras, que também pode ser uma coisa solicitada pelo vestibular, e questões envolvendo a intertextualidade, este diálogo, sobretudo com terceira margem do Guimarães Rosa, o conto Terceira Margem do Guimarães Rosa, que fala da ideia de um pai que se afasta, morre, tem uma morte metafórica, pega um barco, atravessa a margem do rio e sempre volta à margem anterior para pegar comida com o filho. E depois volta para o rio. Enfim, é o que acontece com o Kinzo e o pai dele, né, gente? Então, tem essa relação bastante próxima. Para ampliar o seu repertório aí, galera, para você entender um pouquinho, separei alguns filmes que podem te ajudar. Primeiro, eu vou destacar aqui aquele Beast of No Nation. Meu, filme sensacional, que fala da aliciação de crianças na guerra. É um filme que eu super recomendo pra gente entender por que Junito foi morar no galinheiro, tá certo? O Mosquito, que é um filme recente. O Comboio de Sal e Açúcar, que conta a perspectiva da guerra, da independência de Moçambique, só que pela perspectiva de um soldado português. E Moeda, Memória e Massacre, um documentário de Rui Guerra, inclusive Rui Guerra bastante condecorado. Ele é um cineasta, né, que especialista em documentários, já fez muito trabalho bom aqui no Brasil. Tamo junto, galera. Bora pra leitura, bora gabaritar.